Muito boa noite nessa quinta-feira para você que acompanha as nossas lives aqui do canal da Orquestra Locomotiva. Hoje a gente está em uma plataforma um pouco diferente porque a nossa conversa é internacional. Eu vou conversar hoje com o professor Tiago Joaquim, que inclusive já fez uma live com a gente aqui no canal. Dá uma olhadinha na live. Ô, Tiago, inclusive, você fala alguns idiomas, né? Você fala. Sim. Quais são Você é fluente em quais? Bom, eu falo português, É. nasci no Brasil, falo inglês, aprendi antes de ir para a Alemanha, para a Áustria, aí depois eu aprendi lá alemão, tive que fazer aula de alemão, eu ia todo dia de segunda a sexta, de manhã eu ia para a escola para aprender alemão, então aprendi alemão. Quando eu estava na Áustria, eu tinha uma amiga que também era au pair, também era babá, só que ela era babá, ela era argentina, e ela era babá de uma família argentina. Então ela falava só espanhol, então ela falava um pouquinho de inglês, não falava nada de alemão, e ela era muito legal, eu queria me comunicar com ela. E nessa brincadeira, ela me ensinou espanhol. E aí eu lembro que na Áustria eu tinha muitos amigos espanhóis, muitos, e a Argentina só tinha ela, mas espanhóis tinha muitos. E aí nesse convívio, eu aprendi o espanhol também. E então é isso. E agora eu estou aprendendo francês, mas eu ainda não sou fluente. Aí sim, então, português, inglês, alemão, espanhol, fluente. Fluente. Pois é, foi uma live sensacional. E não é que ele foi embora de novo para a Alemanha e hoje a gente vai conversar com ele aqui ao vivo, direto lá da Alemanha, para contar como tem sido a experiência musical dele lá e você vai acompanhar tudo isso aqui no canal. E aí, Thiagão, beleza? Olá, tudo bem com vocês aí do Brasil? Tudo bom, mano? Que saudade de você. Você abandonou a gente aqui, pô. Tive que abandonar com muita dor no coração, tô com muita saudade do Brasil e não vejo a hora de voltar para visitar vocês. E para vocês aí que não sabem, quando o Thiago foi embora aqui do projeto, foi um chororô danado, os alunos. Foi difícil, Thiago, esse momento? Nossa, foi muito difícil, ainda é, quando eu olho os vídeos, dá muita. É muito difícil a gente largar uma coisa que a gente gosta tanto. Pois é. E, Thiago, para quem está nos assistindo aí, você era professor aqui do projeto, um excelente professor, foi embora bem, toca muito, um cara super carismático, profissional. Mas, cara, como que você foi parar aí? É longa história, é longa história. Bom, na verdade, a Alemanha é uma, eu gosto de brincar com os meus amigos brasileiros que a Alemanha ela é uma mãe. Porque a Alemanha ela tem programa para tudo. Se você quiser, sei lá, procurar emprego, aqui tem visto de procura de emprego. Se você quer estudar alguma coisa, que tem visto de estudante. Ah, mas eu quero estudar o idioma, então tem visto de idioma. Ah, mas eu quero estudar uma outra coisa. Tem visto para essa coisa que você quer estudar. Bom, e aí eu pensei em fazer um programa voluntário. Aqui na Alemanha eles têm este voluntariado, eles chamam de ano social, e aí eu resolvi me inscrever, e aí eu fiz algumas entrevistas do Brasil e passei. E aí eles chamam de voluntário, mas o voluntário aqui na Alemanha é completamente diferente de um voluntário do Brasil. Porque aqui na Alemanha eles entendem de voluntário uma pessoa que ganha um pouco menos. Então, aqui o salário mínimo na Alemanha é 2.000 euros, mínimo, eu ganho menos que 2.000 euros, então por isso que eles falam que eu sou voluntário. Porque, na verdade, aqui não existe nenhum emprego que pague menos que um salário mínimo. Na verdade, é difícil você encontrar um emprego que pague um salário mínimo, porque não é bem visto uma empresa que paga só um salário mínimo. Então, mas eu ganho menos do que um salário mínimo, então por isso que eu sou chamado de voluntário. Mas o menos que o salário mínimo eu consigo fazer tudo. Eu moro sozinho, moro aqui no apartamento sozinho, como, estudo, saio, faço completamente tudo. Legal. E como você foi com esse intuito aí, né? Com esse visto talvez de voluntário, mas aí no país, como que você desenvolveu o trabalho e o estudo da música? Bom, primeira coisa, eu trabalho numa escola de idiomas, então eu pensei em vir com esse visto de voluntário porque um dos meus hobbies sempre foi aprender idiomas. Então eu falei assim, bom, nada melhor do que eu trabalhar em uma escola de idiomas. Na escola que eu trabalho, a gente ensina alemão, na verdade ensina alemão, espanhol, inglês, mas a língua-chefe, o cargo-chefe é alemão. E eu trabalho na parte burocrática com um visto, porque todo aluno que ele chega, ele precisa de um visto, porque ele é estrangeiro, então ele precisa de um visto. Ele precisa informar para a Alemanha, para a cidade, no caso Berlim, onde eu moro, que ele está morando aqui, então ele precisa chegar e fazer um registro. E todo esse processo não tem como ser feito em inglês, só em alemão. Então eles precisam de uma pessoa para intermediar esse processo, uma pessoa que fala, no caso, no mínimo os dois idiomas. E aí, no caso, sou eu.
E no meu tempo livre eu toco também numa orquestra e faço aula de violino também. Que legal. Ô, Thiago, você fala vários idiomas, né? Na primeira live a gente pôde ver que você fala aí pelo menos no mínimo uns 4 idiomas. Mas hoje você é fluente em alemão, né? Por estar aí, você já foi aí meio que fluente em alemão, não é? Exatamente. Como eu já morei na Alemanha uma outra vez, eu estudei alemão durante 11 meses que eu estive aqui na Alemanha, inclusive aqui em Berlim. E depois, quando eu morei na Áustria também a língua oficial é o alemão. É um alemão um pouco diferente do alemão da Alemanha, como se fosse português do Brasil e português do Portugal. Então, é um pouco diferente. Mas esses 6 meses que eu fiquei na Áustria, também eu estudei alemão, claro. Então, sim, hoje eu me considero fluente em alemão, porque eu faço tudo em alemão, mas ainda assim eu continuo estudando alemão, porque todo dia eu aprendo uma palavra nova. Certo. Tiagão, por mais que você já tenha morado aí, dessa agora a segunda. Faz quanto tempo que você tá aí agora pela segunda vez? Bom, fazem 3 meses que eu cheguei. 3 meses. E você sentiu um segundo choque cultural ou não? Foi mais naturalzão pra você? Eu acho que foi bem mais natural. Na verdade, eu me senti muito em casa. Muito em casa porque não tem muita novidade. Eu já conhecia como que é a Alemanha, eu já conhecia Berlim, porque eu já tinha morado aqui em Berlim antes. O que eu senti de choque cultural, eu não sei se foi cultural, mas na verdade um choque comigo mesmo, é que eu nunca tinha morado sozinho. No Brasil eu morava com a minha mãe, e agora eu moro Aí, sozinho. aí é bem aquilo, por que a louça não tá lavada ainda? Por que a minha cama não tá arrumada ainda? Exatamente, exatamente. Tipo assim, agora eu não sinto mais o cheiro da comida da minha mãe, porque minha mãe Nossa. não tá aqui, minha mãe tá no Brasil. Então, assim, por exemplo, fazer compra no mercado, claro, eu sempre fiz compra no mercado, mas com a minha mãe junto. Então, assim, eu percebo que há diferença cultural, inclusive no Brasil para cá, porque aqui é normal uma pessoa de 20, 22 anos já morar sozinho ou morar em um lugar com outras pessoas. Mas, mas no Brasil, não. No Brasil, normalmente a gente sai de casa, normalmente quando a gente casa, né? Normalmente é assim, é uma cultura mais assim. Então, eu não sou casado, então eu nunca tinha morado sozinho. Então, acho que foi difícil isso. Morar sozinho, fazer tudo por mim mesmo. Nesses 3 meses, teve uma semana que eu fiquei um pouco doente. Então, assim, doente tem que cozinhar. Se eu não, tipo assim, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Show. E, mano, você escolheu a Alemanha como um país, assim, pra viver mesmo, por conta da música? Teve uma influência grande isso? Completamente. Se eu não fosse violinista, com certeza eu não teria escolhido a Alemanha, eu acho. Porque, assim, a Alemanha, ela é muito boa, mas, assim, também tem seu lado negativo, claro. E o idioma alemão é um idioma muito difícil. Mas, como a música clássica aqui é muito forte mesmo, eu falei assim, não, o melhor lugar que eu posso estar para estudar música, para continuar tendo contato, para tentar entrar numa orquestra e para seguir minha vida, tem que ser num lugar onde respira música clássica. Eu acho que faz mais sentido. Mas, por exemplo, se eu fosse jogador de futebol, talvez eu gostaria de morar no Brasil, ou em um país que seja mais tradicional do futebol. Se eu fosse estudar jazz, talvez eu não viria para a Alemanha, eu iria para os Estados Unidos. Faz mais sentido, porque lá nos Estados Unidos eles consomem muito jazz. Mas, no meu caso, o meu público é música clássica, a minha área é música clássica, então a Alemanha, Europa em geral, é o melhor lugar. Ô, Thiago, mas explica pra gente, eu também nunca sei disso, porque assim, você falou que é muito comum música clássica aí na Europa e na Alemanha, mas assim, a minha visão que eu tenho no Brasil é que cada esquina a gente vê uma roda de samba, a gente vê um cantor sertanejo, né? Essa cultura pop aqui do Brasil. Explica pra gente, na prática mesmo, como que essa influência da música no país muda o dia a dia da comunidade. Sim. Bom, primeira coisa, eu moro em Berlim. Berlim, ela é a capital da Alemanha, só que Berlim, ela é muito diferente do restante da Alemanha, porque Berlim é muito internacional. Então, como Berlim é muito internacional e tem gente de todo mundo aqui, todo o resto do mundo aqui, Berlim é como se não fosse Alemanha, assim, aparentemente, mas continua sendo Alemanha. Então, assim, a música clássica aqui, por exemplo, na estação de onde eu trabalho, toca música clássica, é assim, na estação. E assim, não toca qualquer outro tipo de música, toca música clássica. Eu ouço os concertos que eu estudo em casa de violino, eu ouço na estação, para todo mundo ouvir. Entendeu? Então, por exemplo, aqui tem concertos de música clássica todos os dias da semana.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem um aplicativo que eu uso que eu olho e falo assim, bom, o que eu quero ver hoje? Ah, eu quero assistir ópera, eu quero ver um balé, eu quero ver uma orquestra. Ah, não quero ver essa orquestra, quero ver outra orquestra. Então, é muito forte mesmo. Por exemplo, no meu bairro, só no meu bairro, tem 2 orquestras. No meu bairro. Do bairro. No bairro. Entendeu? Então, assim, é muito forte mesmo. Então, o público consome muita música clássica. E assim, eu já fui assistir concerto de quarta-feira, já fui de quinta, já fui de segunda. Sempre está lotado. Uau! Nossa, muito interessante isso. Então é um negócio que bomba mesmo. O pessoal gosta mesmo. Sim, é muito cultural. É igual, como você falou, o samba no Brasil. É cultural, entendeu? É igual o futebol no Brasil. Na escola, quando a gente está na escola, todo mundo joga futebol. É normal, é cultural. Aqui todo mundo aprende instrumento. Não significa que todo mundo toca bem, que todo mundo vai seguir na música. Não. Isso é ilusão. Mas todo mundo tem contato. Porque os grandes compositores clássicos nasceram todos ou na Alemanha, ou na Áustria, ou na Europa em geral. Então, por isso que é tão forte. Muito bom. E, mano, pelo que eu imagino, como que isso é uma cultura, eu creio que o nível técnico já é um pouco mais elevado, né? Sim, é assim, É assustador. É absurdo de elevado. Então, por exemplo, tem uma universidade aqui chamada UDK, Universidade de Artes. E aí existem alguns músicos, por exemplo, de orquestras famosas do Brasil, que eu conheço, que eles tentaram, músicos que são profissionais no Brasil, que eles tentaram entrar aqui como estudante e eles não conseguiram. E no Brasil eles são profissionais renomados, porque o nível é muito alto. Na verdade, o nível é discrepante, entendeu? Porque tudo que a gente aprende no Brasil relacionado à música clássica foram tudo pessoas que ouviram na universidade no Brasil. E em algum momento eles ouviram daqui. Então é tipo um copia e cola. Sim. Ouvi dizer, então eu estou passando para frente. Mas aqui é o berço. Entendeu? Então, tudo que a gente aprende no Brasil foi aqui que foi ensinado, foi aqui que foi criado, foi aqui que falaram, vai ser assim. Entendeu? Entendi, muito bom. E, mano, na prática, você como um violinista, né? Você tá aí para estudar e claro que a régua tá um pouco mais alta, mas como que você começou a se envolver? Você falou que tá numa orquestra, eu queria saber o processo, como você foi entrar nessa orquestra, se essa é uma orquestra de entrada que você talvez já tá visando outra coisa, na prática mesmo, no dedo, explica um pouco pra gente como que é o dia a dia do violinista num país desse. Bom, assim, como basicamente agora, como fazem só 3 meses que eu cheguei, por enquanto eu tenho 2 empregos, porque eu trabalho nessa escola de idiomas e eu também trabalho nessa orquestra e também tenho aula de violino. Então, assim, para começar, por exemplo, nessa orquestra que eu entrei, chama Orquestra Acadêmica de Berlim. Eu primeiro pesquisei, aí mandei um e-mail para eles. Aí eles mandei um e-mail para eles, tá? Eles falaram, ok, legal o seu e-mail, mas eu preciso do seu currículo. Aí eu peguei e mandei o meu currículo. Aí eles pegaram e falaram, ok, agora eu preciso saber qual é a sua experiência internacional. Porque eu mandei o meu currículo e parece que não importou muito para eles do que eu fiz no Brasil. Tipo assim, não tem muito peso. Tá, legal, você estudou no Brasil, você estudou no Brasil, mas e aqui na Europa? Aí eu recebi esse e-mail resposta, mas aqui na Europa, o que você já fez? Aí eu falei que eu tinha tocado numa orquestra na Áustria, quando eu estudei na Áustria, no conservatório na Áustria. Aí eles falaram, ok. Então, e aí eles perguntaram quem foram os meus professores aqui na Europa. Como eu já tinha morado aqui, eu passei o nome da minha professora na Áustria e passei o nome da minha professora aqui de Berlim. E aí eles falaram, ok, então você pode vir, fica com a gente durante 1 mês e depois desse 1 mês a gente passa um feedback para você. Aí eu fiquei com eles durante 1 mês ensaiando e os ensaios foram bem difíceis porque é tudo em alemão e é tudo muito rápido. Tem, sei lá, eu acho que tem eu e mais um estrangeiro, o restante é alemão. Então foi muito difícil. Eu ficava com medo, porque às vezes eu não entendi o número do compasso. E não é que eu não falo alemão, eu falo alemão. Mas eles falam muito rápido, eles... Sabe, é igual quando a gente está conversando com os nossos amigos no Brasil, a gente não fica falando certinho. A gente usa gíria, Então, essa foi a minha maior dificuldade. O repertório foi difícil também, mas nada tão difícil. E aí, assim, eu entendi que eu estava dentro da média. Mas, assim, eu preciso melhorar muito. Eu tô, assim, dentro da média dessa orquestra, mas, assim, eu preciso melhorar, entendeu? Mas aí deu certo, eu fiz eles chamam de Probezeit, que é um tempo de... É tipo um probatório
de um mês, e aí deu tudo certo, e eles viram que eu consegui acompanhar, deu tudo certo, não atrapalhei ninguém, e aí eu fui oficialmente contratado. E aí agora a gente está de férias, porque é verão aqui, mas em setembro volta os ensaios. E aí vocês vão se apresentar em concertos também? Sim, eu inclusive já fiz um concerto com eles nesse tempo, nesse um mês que eu tive de Pro Beat Site. E sim, e por exemplo, a gente toca também na Filarmonie. Filarmonie é a orquestra, a sala de concerto, uma das mais famosas do mundo, que é onde a Orquestra Filarmônica de Berlim toca. Essa sala foi feita para eles. Então, e aí a gente vai como guest, como tipo convidado. Então a gente tem o direito de tocar nessa sala. É isso. Eu tô muito ansioso, inclusive. É verdade que a orquestra daí é a melhor do mundo? Sim. A Orquestra Filarmônica de Berlim, por vários anos consecutivos, é a melhor do mundo. Então, assim, claro, nessa Orquestra de Berlim tem muitos alemães, mas tem muitos estrangeiros, tem muita gente de toda a parte do mundo. Porque, assim, todo mundo que estuda música clássica sabe que a Alemanha é um centro, e Berlim ainda mais. Então, todo mundo quer vir para Berlim. Então, por isso, a competitividade aqui é muito grande mesmo, entendeu? Porque todo mundo, tem gente de toda parte do mundo querendo estudar aqui. Música, violino, ou qualquer outro instrumento, dentro da área clássica. E como que tá, mano, a sua rotina de estudos aí? Você tá Olha, estudando... Olha, eu acho que no Brasil eu estudava um pouco mais. Porque no Brasil eu trabalhava no projeto Locomotiva e dava aulas, mas eu acho que eu tinha mais tempo de estudar. Aqui está sendo um pouco difícil, porque eu tenho que acordar muito cedo para estudar. Então, por exemplo, eu começo a trabalhar lá na escola às 8h30. Então, o que eu faço? Como eu tenho a chave da escola onde eu trabalho, eu chego lá às 6, 5h30, e aí eu estudo até às 8 e pouco. E aí depois, quando eu chego aqui em casa, eu estudo mais meia ou 1 hora. Então, assim, diariamente eu tenho estudado por volta de umas 2h30, 3 horas. Não é o ideal, mas é o que eu consigo por enquanto. Nossa, 2h30, 3 horas é bastante, hein? Você que tá aí assistindo a gente, ó. O mínimo 2 horas, 2h30 pra tá voando. Tiagão, fala pra gente aí nessa convivência com o país, meu, o que te chocou aí? O que você falou, meu, isso tá estranho? Além da não ter a convivência da sua mãe, mas conta umas curiosidades pra gente aí que você fala, meu, isso aqui é muito doido, eu nunca tinha visto isso. O que acontece? Tipo, como eu morei aqui outra vez, eu tive esse choque e aí eu meio que esqueci. E agora que eu voltei, eu tive um choque de novo. Falei, nossa, verdade, funciona assim. Então, por exemplo, uma coisa muito bizarra aqui. Aqui, a Alemanha é um país que não tem muito sol. Agora a gente está no verão, então tem muito sol. Mas normalmente não tem muito sol, de acordo com o ano. Na verdade, o sol aqui começa o sol, sei lá, em abril e vai até outubro, setembro. Então, a gente fica com muito tempo sem sol. Então, aqui, não adianta, aparece sol, o pessoal vai para fora e fica num parque tomando sol. Isso aqui é muito comum. Apareceu o sol, a cidade começa a ficar cheia, porque o pessoal começa a sair de casa, entendeu? Porque por muito tempo a gente fica sem sol, entendeu? Por exemplo, no inverno, aqui escurece 3 da tarde, já está escuro noite, como se fosse 10 horas da noite no Brasil, 3 da tarde, e só volta a amanhecer lá para umas 8 da manhã. Antes das 8 continua escuro. Então é um tempo assim ruim. Então agora que a gente está no verão, o pessoal aproveita muito. Então isso é uma curiosidade. Porque no Brasil a gente tem sol quase todo dia. Sim. Toda semana tem sol. E aqui não é assim, entendeu? E agora no verão, o sol abaixa às 10 da noite. É 10 da noite, ainda tá sol, como se fosse 4 da tarde. Entendeu? Então é muito 880. Então, essa foi a primeira curiosidade que eu fiquei assim, nossa, por que o pessoal tá saindo? Porque tem tanta gente no parque, mas é por causa do sol. Segunda coisa é que eu entrei, quando eu cheguei aqui, na primeira semana eu fiquei na casa do meu amigo, aí eu entrei no banheiro e eu vi que não tinha lixo. Falei, assim, onde que ele joga o papel? Aí eu lembrei, aqui na Alemanha, a gente joga o papel dentro do vaso. Na verdade, já tem um sistema, eles têm, que o papel dissolve automaticamente. Então, não entope nem nada, mas aqui em qualquer lugar você joga papel dentro do vaso. Só que tem que ser papel higiênico. Se for aquele papel para você secar a mão, aí não pode jogar, porque é diferente. Aí precisa ter um lixo. Mas para jogar o papel que você seca a mão. Então, isso é uma coisa que você tem que saber. Mas, normalmente, na casa das pessoas, elas usam toalha para secar a mão, né? Mas uma escola, por exemplo, onde eu trabalho, tem um lixinho para colocar papel de que você seca a mão. Mas papel higiênico é no vaso sanitário.
Bom, uma outra coisa, sei lá, que é curioso. Olha, os alemães é uma coisa que eu tinha acostumado. Eu tinha desacostumado. Os alemães eles são muito diretos. Só que às vezes, por eles serem diretos demais, eu acho que eles chegam a ser mal educados. Porque aqui o serviço público não é muito assim, por exemplo, sei lá, você vai no médico, você vai no correio, você vai no banco, coisas assim, ou em uma loja, normalmente você não é bem tratado. Porque no Brasil, o vendedor ele quer te dar um café, ele quer cuidar de você, ele quer fazer você comprar. Aqui eu percebo que eles não fazem muita questão. Tipo assim, você comprou legal, você não comprou, você sabe? Então, eu acho que no Brasil a gente é muito mais caloroso, nós somos muito mais educados nesse sentido, simpáticos. Aqui eles não fazem muita questão, é tipo, oi, bom dia, quer alguma coisa? Não quer? Então tchau. Sabe, não faz muita questão. É isso. Nossa, isso deve ser bem complicado, né? Porque a gente aqui no Brasil é totalmente o oposto, né? A gente gosta de abraçar, de tratar bem, de trazer em casa. Isso, exatamente. E aqui eu não sinto isso. Assim, eu percebo que eles chegam a ser um pouco mal educados de tão direto. Claro, não é todo mundo, não é 100%, mas é na maioria das vezes, na maioria dos casos. Legal. Tiagão, vamos para nossa parte final aqui da nossa live. Esse papo tá muito legal. Mas eu queria, cara, que você desse algumas dicas para, às vezes, a galera aí que, meu, às vezes tá começando na música clássica, são alunos e, meu, hoje você tá vivendo um sonho, né? De morar fora do país, de aprender outra cultura, mas às vezes tem gente assistindo a gente que, às vezes, nem fala outro idioma, nem toca tão bem assim. Que dica que você dá para essa galera, que incentivo que você dá para essa galera persistir esse sonho? Sim. Bom, primeira coisa, se você tem vontade de vir para a Alemanha ela é muito grande. E assim, a minha opinião, tem espaço para todo mundo, a minha opinião. Mas tem espaço para todo mundo que é qualificado, ou que quer se qualificar. Então a primeira coisa é essa, entendeu? Eu sou velho, eu sou. Não. Se você tem vontade, talvez dê tempo sim. Por que não? Entendeu? Bom, mas a primeira coisa que eu acho que é o mais importante é você aprender um idioma. Primeiramente, inglês, porque o inglês você consegue se virar em qualquer lugar do mundo. Se você for para o Japão, você fala inglês, tá tudo certo. Você não precisa falar japonês. Se você vem aqui para a Alemanha, você fala inglês e você consegue se virar. Você não vai morrer de fome. Se você passar mal, você consegue ir no médico, eles vão conseguir te atender, vão conseguir te entender. Mas, claro, que primeira coisa, você sai do país que você quer ir e depois aprenda a língua do país. Porque é a mesma coisa no Brasil. Por exemplo, se alguém chegar no Brasil falando espanhol, a gente vai conseguir entender, vai conseguir ajudar a pessoa, mas não é a mesma coisa do que uma pessoa que fala português. Então é muito importante você falar o idioma. Primeiramente o inglês, porque aí você consegue ter uma carta na manga e se virar, e inglês é muito mais fácil que o alemão. Mas depois, se você quer vir para a Alemanha, aprenda o alemão. Essa é a primeira coisa. A partir daí, aí você pensa em qualquer outra coisa. Aí você pensa se você vai estudar violino, se você vai tocar outro instrumento, se você não... Mas se você não souber o idioma, fica muito difícil. Ninguém fala português. Eu não conheço nenhum alemão que fala português. Nem espanhol. Que às vezes é aquele português que dá, aquele espanhol que dá até pra você entender, mas não tem. Ou entende ou entende. Ou entende ou entende. Claro que pode acontecer de você encontrar algum lugar, alguém que fala espanhol, claro que pode acontecer. Mas assim, não é comum. O comum é as pessoas falarem inglês e alemão. Mas nos órgãos públicos daqui, eles se recusam a falar inglês. Então, por exemplo, se você abrir uma conta no banco, se você não falar alemão, eu sinto muito. Você não vai conseguir fazer nada. Se você precisar resolver um problema com o seu celular, o chip, alemão. Entendeu? Então, órgãos públicos, coisas públicas, normalmente é difícil encontrar alguém que fale inglês. Correio, alemão. Supermercado, talvez fale inglês. Às vezes sim, às vezes não. Entendeu? Mas é isso, aprenda o idioma do país que você vai. Legal. Thiago, a gente tem uma curiosidade aqui, na verdade, uma pergunta que me fizeram. Você já morou em outros países também, já conheceu vários lugares. A linguagem musical, ela é universal? Ela é universal, sim. Na verdade, o que pode acontecer algum termo de ele usar diferente, assim, mas graças a Deus é universal. Entendeu? Sim. Então é até bom, porque às vezes eu não preciso saber falar tudo, mas se eu apontar, a pessoa olhar, já sabe o que eu quero dizer. No caso, me refiro a musicalmente falando. Então, sim, é universal.
Às vezes ele fala uma coisa que eu falava muito no Locomotiva, da capo, que é do começo. Aqui o maestro fala a mesma coisa, da capo. Usa a mesma frase, inclusive. Então, sim, é universal. Show. Mano, obrigado, velho, por esse papo. A gente tá com muita saudade. Espero te ver mais vezes aí. E a gente deseja pra você, mano, muito sucesso musical. E a gente tá acompanhando tudo que você tá vivendo aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu não vejo a hora de voltar para o Brasil, pelo menos para visitar. Não sei quando eu vou. Provavelmente o ano que vem. Eu gostaria de ir, pelo menos, para visitar. E com certeza vou passar no projeto. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu acho que a parte mais difícil de estar fora, o maior desafio que eu posso dizer é a saudade. Eu acho que esse é insuperável, não tem como. É muito difícil eu não poder ver vocês, eu não poder ver meus amigos, minha mãe. Isso é muito difícil. Eu acho que é o maior desafio. Mas eu acho que vale a pena, tem valido a pena. Show. Obrigado, viu, mano? Até mais. Tchau, tchau. E para você que nos acompanhou até aqui com essa conversa incrível com o professor Thiago, você não pode perder as nossas outras lives aí. Eu já tô ansioso para marcar a próxima com ele daqui a um tempo. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.